Olhando ao nosso redor, imediatamente percebemos a vasta diversidade dos organismos vivos. Repare nas pessoas ao seu redor. Algumas são altas e outras são baixas, algumas morenas e outras loiras. Flores da mesma espécie apresentam diferentes cores. Veja quão diferentes são os gatos e os cachorros do seu bairro. Essa diversidade é uma característica fascinante da vida. Mesmo com tanta variabilidade, você com certeza já percebeu como os filhos são parecidos com os pais. Se você prestar atenção, verá que eles compartilham vários traços físicos, transmitidos de uma geração para outra, mas mesmo assim não são idênticos. Mas afinal, de onde surgem nossas diferenças e semelhanças? O que explica essa intrincada rede de características que nos torna únicos e, ao mesmo tempo, parte de uma linha contínua de herança familiar? Mendel, um monge agostiniano do século XIX, tinha um grande interesse em ciências naturais, especialmente em relação justamente a essa questão: como essas características são herdadas de uma geração para outra? Para investigar isso, Mendel escolheu trabalhar com ervilhas. Ele escolheu as ervilhas porque se propagavam por alta fecundação, possuem um ciclo de vida curto, são cultivadas facilmente e produzem um grande número de descendentes, e apresentam várias características distintas, como textura e cor das sementes. Algumas plantas produziam sementes lisas, enquanto outras davam sementes rugosas. Para obter linhagens de ervilhas que só geravam um tipo de semente, Gregor Mendel utilizou um método simples. Ele repetidamente cruzou plantas que exibiam a mesma característica desejada, como sementes lisas ou rugosas, durante várias gerações. Ao fazer isso repetidamente, Mendel obteve sementes de plantas que há muitas gerações davam apenas sementes rugosas, chamada linhagem rugosa, e de outras que há muitas gerações davam sementes lisas, chamada linhagem lisa. Mendel então cruzou uma planta da linhagem lisa com outra planta da linhagem rugosa, e como resultado, todas as ervilhas da geração seguinte, chamada de geração F1, foram lisas. O fato de todas as ervilhas serem lisas intrigou tremendamente Mendel, pois ele esperava uma mistura de lisas e rugosas. Para entender mais, Mendel cruzou plantas da geração F1 com elas mesmas, e para sua surpresa, a geração seguinte, chamada de geração F2, não era composta apenas de ervilhas lisas, mas também de algumas ervilhas rugosas. Após contar e analisar as plantas, Mendel descobriu que a proporção era aproximadamente 3 para 1, ou seja, 3 plantas com sementes lisas para uma com sementes rugosas. Mendel, vendo isso, percebeu que a característica rugosa, que parecia ter sido perdida, na verdade ainda estava presente na geração F1, porém, por alguma razão, não se manifestava. Ao observar os resultados de seus experimentos, Mendel percebeu que algumas características podiam ser dominantes, enquanto outras eram recessivas. No caso da textura das sementes, a característica semente lisa era dominante, enquanto a semente rugosa era recessiva. Isso significa que, mesmo que as plantas tivessem a informação para ambas características, tanto semente lisa quanto para rugosa, as sementes seriam lisas, porque a característica dominante, lisa, predominava sobre a recessiva, rugosa. Na visão da época, essa descoberta não foi bem aceita, porque desafiava a ideia prevalente de que os traços genitores se misturavam de maneira homogênea dos descendentes. Em vez disso, Mendel mostrou que os traços eram transmitidos de forma discreta e previsível, permitindo a ocorrência de traços recessivos em gerações futuras, mesmo que não fossem visíveis na geração imediatamente anterior. Após Mendel, a comunidade científica continuou acumulando diversas descobertas ao longo dos anos, até perceber que era uma molécula que guardava a informação genética, a qual era transmitida de geração em geração. Em 1869, Friedrich Miescher isolou uma substância do núcleo da célula e a chamou de nucleína. Em 1919, Philips Levine identificou os componentes básicos dessa substância, que seriam os nucleotídeos, e descreveu como esses nucleotídeos se ligam para formar cadeias. Já em 1928, Griffith, Avery, McLaury e Macquarie descobrem que essa molécula era responsável por transmitir informações de geração a geração. Essa molécula foi chamada de DNA. Em 1953, Rosalind Franklin utilizou a técnica de difração de raios-x e capturou a famosa imagem de alta resolução da molécula de DNA. Esta imagem forneceu evidências cruciais que ajudaram Watson e Crick a deduzir a estrutura helicoidal do DNA. Infelizmente, Rosalind não recebeu o devido reconhecimento durante a sua vida, e somente anos mais tarde a sua contribuição foi amplamente reconhecida. Na década de 60, Nirenberg Mattei
decifrar um código genético, determinando como sequências de trincas de nucleotídeos no DNA correspondem a aminoácidos específicos nas proteínas. Hoje em dia, nós sabemos que o DNA é composto por 4 nucleotídeos diferentes: deoxiadenina, timina, citosina e guanina monofosfatos. A ordem precisa desses nucleotídeos ao longo da molécula de DNA, os cromossomos, determina a sequência genômica única de cada indivíduo. Essa sequência de nucleotídeos possui toda a informação para que cada organismo se desenvolva e se reproduza, e determina as características que esse organismo apresentará, desde traços morfológicos, como a textura das sementes de Mendel, até características complexas, como a predisposição genética a certas doenças, ou como cada organismo responde a fatores ambientais. Ou seja, é justamente nessa variação na ordem dos nucleotídeos que reside a diferença entre dois indivíduos. A informação genética armazenada no DNA é lida e interpretada pelas células através de dois processos: a transcrição e a tradução. Durante a transcrição, no núcleo da célula, um segmento específico do genoma é copiado numa molécula intermediária, de RNA mensageiro. Esta é transportada ao citoplasma, onde, utilizando o código genético, será traduzida pelos ribossomos numa proteína. São então as proteínas, as moléculas funcionais que determinarão a estrutura e funcionamento das células. Por exemplo, são as proteínas que determinarão se a semente de Mendel é lisa ou rugosa. Agora, vamos revisar os experimentos de Mendel à luz dos conhecimentos que temos hoje sobre biologia molecular. As ervilhas recebem metade do DNA, os cromossomos, da planta doadora de óvulos, e a outra metade da planta doadora de pólen, assim como nós, humanos, recebemos metade de nossa mãe e a outra metade de nosso pai. As plantas da linhagem lisa possuíam 2 alelos iguais para o gene de textura representados pela letra R, e as plantas da linhagem rugosa também possuíam 2 alelos iguais, representados pela letra R. Estudos atuais mostram que o alelo R, que codifica para a textura lisa, é um alelo do gene chamado SBE1. Esse gene codifica uma proteína que produz um tipo particular de açúcar, chamado amilopectina, que fica armazenado na semente e faz com que a semente fique redondinha e não seque, já que o alelo R tem uma alteração na sua sequência, alguns nucleotídeos a mais, um erro que impede que esse gene seja transcrito e traduzido. Assim, a amilopectina não é produzida normalmente e a semente seca, ficando rugosa. Mas fica uma dúvida: por que os indivíduos da geração F1, que são R, ou seja, que apresentam um alelo de cada tipo, tinham aspecto liso? O indivíduo R, como aprendemos, possui ambos alelos, um que codifica a proteína que produz a amilopectina e o outro que não codifica a proteína. Acontece que a quantidade de proteína gerada a partir do alelo R é o suficiente para o desenvolvimento normal das sementes de ervilha, resultando numa aparência lisa. Ou seja, os indivíduos R, apresentam o mesmo aspecto que os R. Por isso chamamos de dominante o alelo R e de recessivo o alelo R. Entretanto, não é tão simples explicar as características dos organismos. A ciência revela que a maioria das características não pode ser explicada pela presença ou ausência de um único gene. Vamos explorar alguns conceitos adicionais que complicam essa narrativa aparentemente direta. Em alguns casos, nenhum alelo domina completamente o outro. Isso resulta em características onde ambos os alelos colaboram com sua determinação. Nesse caso, chamamos de alelos codominantes. Por exemplo, em humanos, o tipo sanguíneo AB é o resultado da codominância entre os alelos A e B. Ou em plantas com flores vermelhas e brancas, a codominância resulta em flores rosas. Além disso, muitas características são influenciadas por múltiplos genes. Em vez de um único par de alelo determinar o resultado final, diversos genes contribuem para a determinação do caráter. Isso resulta em uma ampla gama de variações entre indivíduos, mesmo que compartilhem o mesmo ambiente. Além da genética, fatores ambientais desempenham um papel crucial na determinação das características. Nutrição, exposição ao sol, estresse e outros aspectos do ambiente podem modificar como os genes são expressos. Essa interação complexa entre genes e ambiente adiciona uma outra camada de diversidade e variabilidade à herança genética. Por exemplo, uma pessoa que durante seu desenvolvimento não teve uma alimentação adequada pode atingir uma estatura menor do que a esperada. Ao revisitar os experimentos de Mendel sob a perspectiva da biologia molecular, podemos perceber a importância de suas descobertas. Mendel desvendou na época os princípios fundamentais da hereditariedade, estabelecendo a base para o que hoje entendemos como genética.
Com os avanços da biologia molecular, alavancados pela descoberta do DNA, hoje conseguimos decifrar os mecanismos precisos pelos quais os diversos genes operam e se manifestam. Assim, podemos entender melhor alguns fatores responsáveis tanto pelas nossas semelhanças quanto pelas nossas diferenças.